Oi, gente, eu sou Cris Buarque, aqui do Brasil. Olá, eu sou Ana Veloso, aqui de Portugal. O desse programa de hoje traz um tema super importante. Se você não tem um método, então você tem um improviso bem intencionado. Eu e minha parceira de trabalho, Ana Veloso, estamos aqui juntas para falarmos de um sistema mais profissional, sobre reduzir variabilidade, aumentarmos a confiança, aumentarmos a ênfase clínica também. Tudo isso é possível mesmo quando se trata da visão integrativa. Fala aí, Ana. Então, o que é isto de método? Método é um processo, é um caminho que tem uma certa ordem, que tem critérios, ok? E que visa um determinado fim. E, portanto, seguindo este pressuposto, de acordo com a saúde natural, nós teríamos, hipoteticamente, uma forma de fazer a consulta, os vários passos da consulta, uma forma mais exata, que é aquilo que normalmente as pessoas procuram para serem um bocadinho mais seguras. E é um bocadinho a imagem também que a medicina alopática nos dá sempre que vamos a uma consulta, não é? Seguramente. E antes de dar até continuidade à sua fala, a gente tem que agradecer aqui também a presença da Tereza Moraes conosco aqui, dividindo esse momento, né, importante desse programa. Então, o que é super importante para os profissionais da saúde integrativa, como é que eu percebo isso, Ana? É que o olhar sistêmico com relação à parte integrativa, que não se fragmenta, né, o olhar do holos, ele existe normalmente muito bem estruturado. Não há dúvida sobre isso. Então, o problema não é a visão integrativa e sistêmica, mas sim a execução, a falta de uma estrutura para aplicá-la melhor e com rigor, porque aí quando a gente vai para aquele lugar onde nós queremos apresentar uma imagem mais científica, mais profissional, mais clínica, a gente começa a sentir um enfraquecimento com relação a isso, é ou não é? Em Portugal agora estamos a fazer a volta inversa. Depois das licenciaturas e da regulamentação, antes de mais, a forma de fazer consultas também obedece a determinadas regras, nomeadamente em relação ao arquivo das consultas, ao registro de todos os elementos, quer seja do diagnóstico, quer seja de outros procedimentos. E nós estamos se calhar um bocadinho aquém da medicina da medicina convencional, desculpa, porque o sistema médico, ele próprio, interage consigo mesmo, ou seja, tu vais a um médico, se for do Sistema Nacional de Saúde, e tu tens um registro que é transversal a todo o profissional que entra naquela aplicação e que obtém os teus dados. Ok? E isto é extremamente importante, porque é onde, muitas vezes, os mais distraídos da medicina não convencional falham. Exato. Okay? Exato. Percebi dessa Já tem uma organização, Desculpa, diz. já está tendo uma melhor organização, pela sua descrição. Sim, a lei prevê isso e, portanto, aqueles profissionais que são detentores de cédula profissional têm essas recomendações para procedimento. Ainda há muito a fazer, até porque há ainda profissões que ainda não há critérios em termos práticos, porque também não há licenciaturas, ou seja, quando nós estamos a falar deste tipo de procedimento, de pessoas que já têm capacidade ou habilidade ou oportunidade de poderem entrar em determinados institutos de ensino superior e fazer as suas licenciaturas, eu acredito que há uma instigação, e eu sei que isso existe, para que o processamento da informação via científica ou mais científica é dado a esses alunos, é exigido a esses alunos, para que eles possam trazer essa exatidão de critério, de procedimento que tu estavas a citar ainda agora. Mas há muita gente que ainda não o faz, não é? Perfeito. O que a gente vê muito, né, inclusive em plataformas onde nós podemos desenvolver mais extensivamente alguns artigos, alguns textos, a gente vê muito ainda que cada profissional tem um jeito especial de atender. E muitos, inclusive, intitulam esse jeito como um método. Então, fulano de tal é criador do método X.
do método Y, a gente vê muito isso, e na verdade isso não precisa ser registrado oficialmente, portanto, não constitui um método em si, é uma forma de trabalho, mas que a pessoa nomeia como um método exclusivo, e quando a gente vai avaliar melhor isso, vai pesquisar mais isso a fundo, na verdade, é um jeito específico, especial daquele profissional fazer determinada atividade, não é? Então, assim, a questão aqui, que eu acho que é muito importante a gente reforçar, Ana, é que não é sobre o seu jeito, mas é sobre algo que possa ser replicável, reproduzido, inclusive numa falta eventual sua. O profissional da saúde ele pode adoecer também. E alguém deveria ter condições, por exemplo, um parceiro profissional, de reproduzir aquele seu trabalho que está devidamente documentado. Acho que ainda estamos um bocadinho a léguas desse procedimento, na minha ótica. Mas tens razão. Pois é. Mas, assim, numa eventual falta que todas as pessoas elas correm riscos de ficarem acamadas, ou algum projeto maravilhoso de viagem profissional, enfim, e você tem ali dezenas, tomara que sim, né, de pessoas em tratamento, isso é um bom sinal próspero, mas, assim, como que seria reproduzir isso? E por mais que essa frase, ela seja óbvia, a gente cai naquele negócio de o óbvio precisa ser dito, né, tudo que não é possível de você gerenciar, você não consegue mensurar. Então, a gente vai agora pensar exatamente nessa parte da consulta, né? Claro que aqui nesse nosso momento da live, a gente vai dar uma visão panorâmica geral, né? A Ana sabe bem disso, né? Que nos nossos treinamentos, nos nossos cursos, isso é mais pormenorizado, mas aqui dá para ter uma ideia, o objetivo é esse, dá para ter uma ideia da responsabilidade desse processo, né, Ana? Sim, não só, eu há bocadinho estava a falar do método, e depois cada área tem uma sua forma de agir, mas estava a falar dos critérios gerais de procedimento desde o início ao final da consulta. Ou seja, é muito importante nós registarmos tudo aquilo que observamos, tudo aquilo que o paciente salienta, tudo aquilo que ele não salienta, mas que nós percebemos que é importante, dar foco aí para depois levarmos a cabo o nosso diagnóstico. Eu falo especificamente da medicina chinesa, que ela, embora se sustente de uma forma muito sutil de linguagem e de procedimento e de sensação, não é propriamente uma sensação, é uma coisa que nós, com o tempo, aprimoramos e tornamos uma realidade. Portanto, eu sei perfeitamente, eu posso esquecer muita coisa, mas não esqueço as línguas dos pacientes, eu não esqueço o pulso do paciente, eu sei como é que está, e está lá registado. Portanto, toda esta informação é importantíssima estar registada, para que eu também justifique o meu procedimento a cada momento. Imaginem até que um determinado paciente tem, sei lá, um problema qualquer após um tratamento, que até pode nem estar relacionado com o tratamento. Mas se eu precisar de me justificar se é ou não da minha responsabilidade, se eu não tiver nada registado, o que é que eu posso dizer? Mas até isso que você falou da língua, você falou do pulso, tudo isso só existe para nós hoje porque foi registrado devidamente, documentado, sistematizado. Né? Então, mesmo que a gente pense de um sistema tão rico, no sentido de olhar o ser humano, né, sem deixar que nada passe, sem segmentar nada, precisou de uma documentação muito bem apurada, diga-se de passagem. Né? E sistematizado também, isto não está no vazio. Eles diziam primeiro observar, depois questionar, depois palpar, depois cheirar e ouvir. Ou seja, isto tem uma lógica, tem um encadeamento. E isto são só as fontes onde nós vamos buscar a informação. E essas informações processadas para percebermos qual é efetivamente a habilidade energética ou a instabilidade energética existente, e só depois então é que eu faço o princípio de tratamento, e só depois é que eu seleciono pontos, ou escolho fórmulas, ou escolho alimentação para o paciente levar. Ou seja, tem critérios, mas tudo isto tem que ser registado.
Exato, é aí onde a gente começa a ter alguns problemas, vamos dizer assim, né? Alguns detalhes importantes. Nós temos, então, protocolos não padronizados, nós temos, muitas vezes, uma falta de documentação mais consistente, né, dessa evolução do paciente, porque é muito importante esse acompanhamento da evolução, da jornada clínica do paciente, a ausência de critérios claros para uma decisão clínica, dificuldade de integrar com outras áreas da saúde, e isso gera um campo fragmentado, difícil de escalar e difícil de E é validar. muito porque pode debilitar também a nossa posição no meio do tratamento, ou seja, se eu não tiver um histórico do paciente de registado, por exemplo, de alergias que ele possa ter, de medicação que ele possa estar a tomar, se ele não for claro em dizer-me, eu posso estar a prescrever qualquer coisa que efetivamente pode interagir com outro medicamento que ele esteja a tomar, ou então que possa provocar, por exemplo, uma reação alérgica. E isto é muito Exatamente, importante. existe, É a nossa responsabilidade. existe um qualquer coisa, como você disse, que é um modelo menos estruturado, né, na nossa mente, mas na hora que isso vai para uma documentação, isso é algo realmente que é uma análise clínica, né, é algo mais sério, é documentado. Na verdade, é ali o histórico oficial, né, uma pasta oficial daquele paciente. Né? Então, assim, o que a gente pode pensar aqui, Ana? A gente pode pensar numa anamnese padronizada, não só uma conversa aberta. Oi? Eu ia falar sobre isso. Dou aulas numa escola até há bem pouco tempo ministrava medicina tradicional chinesa e naturopatia, e eu falo especificamente da medicina tradicional chinesa. Os formulários das anamneses seguiam determinados critérios e passos. Exato. O sentimento do paciente também é importante, não é? Ele está lá de livre, espontânea vontade e sabe que vai ser sujeito ao procedimento A, B, C ou D, e, portanto, ele concorda primeiro antes que a gente faça o procedimento. Isto é importante, ok? Depois registamos não só as queixas que o paciente traz, mas também aquelas que os sinais que nós verificamos. Nós registamos medicação que esteja a tomar, nós registamos antecedentes, história clínica, nós registamos antecedentes familiares de situações, ou seja, tudo isso faz parte da ficha de anamnese que nós entregamos aos nossos alunos e, portanto, que seguem de exemplo para eles reproduzirem na vida de trabalho. Exato, porque você estava conosco o ano passado, foi o ano retrasado, naquele exato momento que nós passamos a pontuar muito o PTS, lembra, né? O Plano de Tratamento Singular. E hoje o que a gente percebe, né, que é um movimento mundial mesmo para o ambiente organizacional. Agora, no Brasil, nós temos a implementação, ainda esse mês, da NR1, que é uma série de regulamentações sobre saúde mental no ambiente organizacional, cheio de processos a serem preenchidos, procedimentos, e serão realizados, né, essa NR1 por profissionais especializados para isso, e podem ser até profissionais desse setor, da medicina integrativa, da saúde integrativa. Então, cada vez mais nós passamos a falar de padronização e documentação. Isso que você falou é extremamente valioso, e a gente precisa até estruturar melhor essa anamnese. Quando a gente fala de anamnese hoje, não é nenhum bicho de sete cabeças, até porque parece que a vida deixou de ser um bicho de sete cabeças quando a gente pensa em pesquisa no Google. Então, você pesquisa lá uma ficha de anamnese, vem vários modelos para a sua salvação, né? Para você escolher o que você vai seguir. Mas num contexto clínico, profissional, de compliance mesmo, que a gente está falando, e não em coisas que estão por aí soltas na internet, sabe lá, criadas por quem, a gente fala de uma anamnese padronizada, a gente fala de hipóteses clínicas organizadas, plano terapêutico com uma lógica clara e critérios de reavaliação. Então, você trouxe ainda há pouco, Ana, você falou assim da língua, você falou do pulso, né, na visão da MTC e tal. Então, eu posso ali ter 4 hipóteses na ficha do paciente.
segundo a avaliação do pulso, tal, esse paciente, ele tem uma probabilidade de... Eu posso colocar ali 4 hipóteses na ficha. No dia em que ele passou pela avaliação, o estado da língua se encontrava assim, a hipótese. Então, eu formulo algumas hipóteses ali e registro. Nós, antes de chegarmos à definição do diagnóstico, nós vamos colocar hipóteses. Esta por esta razão, aquela por aquela, qual delas faz mais sentido? Não é? Exato. Até nós não elegemos doenças, nós elegemos síndromes, não é? Porque a doença pode ter origens diferentes em pessoas diferentes e eu vou tratá-la de forma diferente. Então, qual é aquela que se vai enquadrar naquela pessoa? Isso Exatamente. é extremamente o que estás a dizer. Perfeito, e aí que a gente tem a partir disso, então seria um primeiro andamento da coisa, a gente vai ter então uma indicação mais clara, e uma coisa que é importante salientar, Ana, é critério de entrada, critério de saída, duração média do tratamento, possíveis ajustes, então o critério de entrada como sendo pessoas que podem, pessoas elegíveis para aquele tratamento, porque olha só, a gente fala muito isso, né? Mesmo nas terapias naturais, nem todo mundo pode fazer tudo. Então, a gente tem as pessoas elegíveis para aquele tratamento, e no caso dos critérios de saída, a gente pode lembrar a respeito de pessoas que já podem parar. Então, quando parar o tratamento ou mudar de estratégia. Ora bem, cada paciente é um paciente e, partindo desse pressuposto, nós temos que avaliar sempre de uma forma individual. E temos que perceber que a reação a cada tratamento também não é igual. E o quadro pode mudar. E sempre que isto acontece, eu tenho que reformular tudo aquilo que foi feito até agora. Ou seja, a ficha de anamnese não é só um passo que eu devo cumprir na primeira consulta, é uma coisa que deve estar presente em todas as consultas, porque assim eu vou conseguindo comparar critérios, e comparar também faz parte também da ciência, do método, fazer comparação para eu poder qualificar depois essa evolução. Percebes? Portanto, não basta perceber efetivamente a evolução, mas é preciso registá-la e é preciso depois sustentá-la. Se eu tiver que ponderar uma alteração da forma como aquela pessoa está a ser tratada, eu vou ter que a fazer. Se eu precisar ponderar se aquele tratamento efetivamente não é das minhas mãos, mas pode ser muito mais útil nas mãos de um outro profissional de outra área, deve ser feito. Nossa, mas aí a gente entra muito na questão de vaidade, na questão de orgulho, né? A gente não vai nos entrar... leva a lado nenhum. Não nos leva a lado nenhum. Percebe? Aí, uma coisa super importante em qualquer área, né? Não só na área da saúde, né? A gente fala muito hoje de competências profissionais, né? De hard skills, de soft skills. Então, assim, isso vai resvalar bem um ponto onde eu posso ter muita amplitude técnica, muita capacidade, mas em termos de habilidades mais sensíveis, né? Então, nessa hora, realmente saber direcionar. Olha, até aqui tudo foi feito, como manda o protocolo da medicina chinesa, a medicina indiana, a medicina de Hipócrates, as terapias naturais, mas a sua evolução tem sido assim, assim. Então, você faz uma reavaliação junto com o paciente e os devidos ajustes. Porque você falou uma coisa super importante agora, que eu lembrei, você falou assim, cada paciente é único. É justamente esta frase que muitas vezes modula o profissional, né, a cabecinha do profissional, como cada paciente é único, eu não posso ter um padrão de atendimento. Então, confunde um pouco as coisas. Exatamente, eu ia dizer isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exato, confunde. Não, cada paciente é único. Chegou aqui, é que eu vou ver como é que eu vou conduzir. A gente vai vendo e vai ajustando. E outra coisa que você falou, que eu lembrei agora, importante, sobre a ficha de anamnese, parece que se torna um quadro, numa moldura fixo ali. Olha, um lembrete seu aqui está emoldurado do primeiro dia e ela não é mais consultada. Ela não é um documento, a ficha de anamnese não é um documento fixo, porque a anamnese constitui a rota inicial, mas aquilo tudo se torna um prontuário, um documento do paciente, e ele é variável, ele não é fixo.
verdade. E ainda bem que o paciente evolui, espero que no sentido positivo, mas até isso tem que ser registado. É uma forma mais objetiva de perceber aquilo que o paciente até já sente. É quase como se validássemos, não é? Com certeza, aquilo que o paciente sente. Caso contrário, pode ficar um pouquinho no ar essa ideia da sensação de que ele está melhor e efetivamente não sermos mais definidos e mais objetivos e mais claros nisso, mais do que a sensação. E podemos dizer, olha, está melhor por isto, já não tem isto, está melhor por aquilo, já não tem aquilo. Eu vou-te contar uma coisa que acontece às vezes nas consultas. Os pacientes que têm memória curta, pelo menos tenho essa experiência com alguns deles, têm memória curta. Então, muitas vezes, de uma consulta para outra, quando a pessoa entra e eu pergunto, então, está melhor? Ai, não, estou igual. Aquela coisa. Exatamente. Olha, isto, como é que está disto? Isso eu já não tenho. Ok. Olha, e aquele item? Isso também já passou logo. Estás a perceber? Então, às vezes, isto é uma forma de sermos claros quanto ao nosso próprio valor e ao valor daquilo que fazemos. Para além de mostrarmos à pessoa, não, você está a ver, não é como está a dizer, ok? Existe a forma como eu estou me vendo, existe a forma como eu estou me sentindo, né? E isso é muito variável de um dia para o outro, né? E como você disse, tem memória curta, nem lembra mais da queixa que o trouxe, né? Primeiramente. É isso. E se eu também não me lembrar, ou seja, se eu não tiver um registro, eu não sei se calhar todo pormenor, porque eu tenho muita coisa para fazer, não é? Mas se eu tiver isso registado, eu sou capaz de ir item a item e dizer, então, como é que se sentiu agora esta semana disto assim, assim? Isso não sei o quê, já não tenho. Então, eu consigo mostrar-lhe de forma clara que afinal ele está melhor. Então, só para revisar as etapas aqui, para quem está acompanhando, só para revisar as etapas, a gente vai ter uma anamnese padronizada, que aí ela tem aqueles blocos fixos que a gente até já conhece, de longa data, né, como dados pessoais, entre outros, mas existe uma linha do tempo, que é uma timeline do paciente, que eu diria para deixar aquilo dali com um espaço enorme, e você acabou comentando isso agora, né, que é que o paciente nem lembra, então deixa esse espaço em branco ali, embaixo dessa timeline do paciente, porque dia tal foi questionado sobre como estava e não tem mais aquela queixa inicial na perna, no joelho, enxaquecas, etc. Nesse documento tem que estar também a avaliação de sistemas importantes, como o digestivo, como o endócrino, como o neurológico. Todos os sistemas. Todos os sistemas, e dá até para anexar aí possíveis, prováveis exames que ele já tem ou ela já tem, porque está fazendo um tratamento multidisciplinar e até porque esses exames são muito valiosos também, eles complementam tudo que está sendo feito com aquele paciente, né? Então, você pode anexar isso. O estilo de vida... Ou então sermos nós a solicitar que ele procure fazer esses exames. Sim, isto também é uma... Sim, pode ser também que você teve um olhar, né? A gente teve um olhar mais apurado sobre alguma área e até perguntou para aquela pessoa se tem um exame sobre aquela região, sobre aquele órgão, aquela área, e a pessoa não tem ainda. Então, a gente pode estar solicitando, sugerindo, né? O estilo de vida também, porque muitas vezes, quando começa-se o tratamento e vem aquela queixa inicial, normalmente, quase sempre, um estilo de vida mais saudável e positivo não tem acompanhado, então a gente tem que deixar até um espaço para consulta 5, 6, 7, anotações sobre o estilo de vida que mudou, e às vezes até ele muda, porque a dor também deixou deixou de ser expressiva, né, essa dor. Então, permite até uma adequação nova ao estilo de vida. E aí nós temos dados objetivos. Essa parte é muito importante, eu considero muito valiosa, porque dá para a gente ter um score clínico hoje. A gente consegue ter, por exemplo, uma escala de inflamação sistêmica de 0 a 10, a gente pode fazer um score de disfunção intestinal, um score de carga de estresse.
Por que isso que eu estou falando isso? Porque é importante. Como você está hoje? Ah, eu estou bem. Mas você está sentindo melhor do que quando começou? Ah, tem dias que sim, tem dias que não. Quer dizer, a gente vai para o que é muito variável. Essa é a palavra. A gente vai Mas para o se que é variável. tiver esses índices e eu puder quantificar de 1 a 10, por exemplo, a sua dor, ou o seu problema, ou a sua sensação, ou a má noite de sono, pelo menos para ele é mais objetivo. Eu vou-te dizer que pelo menos para ele é mais objetivo que é ele que sente o problema. E sabemos que tudo o que é sensação própria também é variável e ela própria também é subjetiva. Ok? Também tem este critério. Mas é alguma coisa que nos podemos agarrar. Exato, não é? A gente começa a entrar em outro circuito, né? Um circuito mais avaliativo, mais clínico, e isso tudo vai sendo documentado. Olha, fulano, quando você esteve aqui na data tal, isso é assim que o paciente chega, né? Ou então você escolhe datas de reavaliação, né? Quinta, sexta, sétima sessão, não sei, mas olha que bacana a sua ficha evolutiva, porque a pessoa também esquece. Na vida vão surgindo outros problemas, outros desafios, e como você bem lembrou ainda há pouco, a pessoa esquece até que melhorou, né? Então, esses scores de inflamação sistêmica, de desbiose, de disfunção intestinal, de sobrecarga com relação ao estresse, isso vai levar a gente para que estado? Para um algoritmo, né, mensurável e mais próximo de uma medicina baseada em evidências, que é E onde a gente quer. isso retrata essa exatidão que procuramos, retrata também algum profissionalismo e elimina coisas hipoteticamente relacionadas com alguma precipitação, que às vezes a falta de atenção, a falta dessa ponderação e desse critério pode haver do paciente. E há uma coisa que isto evita, o método evita, que é a confusão na consulta. O paciente sente isto. Eu estar a olhar para um paciente e por onde é que eu vou começar? Mais ou menos isto. Eu digo isto que alguns dos alunos dizem isto e, portanto, eu sei que passam por esta fase. Então, por onde é que eu começo? E o paciente que está lá não tem mais nada que fazer senão observar. Sente isto. Exato, exato. E E, deita assim, numa posição muito vulnerável, enfraquecida. Ok? Portanto, pouco recomendável. a gente pode trocar aquela frase, nossa, mas cada pessoa é única, e aí, nesse caso, não dá para padronizar, porque cada uma é de um jeito e eu vou sentindo. A gente troca isso, que é muito empírico e nada científico e nada clínico, por algo como esta pessoa que está aqui diante de mim, quais são os eixos clínicos? A gente começa a falar de eixo clínico com relação a essa avaliação inicial. O que, que eu vou olhar mais terapeuticamente falando, inflamação, disfunção metabólica, desregulação neuroendócrina, toxicidade, carga ambiental, que é o que ela mais está exposta por causa do trabalho, etc., desbiose intestinal. Então, eu vou escolher alguns eixos clínicos daquele paciente e vou documentar, e vou tratar, e vou fazer um score para acompanhar esses eixos clínicos. Ah, mas ele tinha tudo e eu fui tratando. Então, eu vou dar um exemplo bem prático. O paciente chegou com alta carga de ansiedade, uma queixa de que não dorme, só vive com palpitação e tudo. Então, ele mesmo já trouxe essa informação. Eu estou ansioso, não consigo dormir. Então, essa queixa é ansiedade. Nem sempre o eixo clínico será a ansiedade, porque nós não sabemos o que gera ansiedade. Se na Exatamente. avaliação, não é? Na avaliação, na consulta, ele fala, olha, a ansiedade é desde que eu comecei a fazer uso de um medicamento que mudou todo o meu metabolismo. Então, nós temos um eixo clínico que, na verdade, é uma desregulação endócrina. Então, já muda, ele não é ansioso por ser ansioso. Por quê, Ana? Eu gostaria que você falasse a respeito disso.
Eu tenho ansiedade. Perfeito, ansiedade, então nós vamos pegar um ponto Shen para diminuir, centrar você mais, isso é fácil. Já vamos melhorar a sua ansiedade. Porém, sem essa visão sistêmica e sem uma documentação em partes organizada, você não consegue ver que essa ansiedade ela vem de um eixo clínico metabólico, é ou não é? Exatamente. Nós temos quadros, no caso doenças, para os chineses não diz muito, porque não nos regulamos por isso. Para os chineses a doença é um pormenor, quer dizer, é uma linguagem que nós captamos, mas que depois temos que traduzir pelo estado energético da pessoa. Então, o que nós vemos é que síndrome levou a que a pessoa manifestasse aquela doença, a que a pessoa manifestasse essa ansiedade. Isso podem ser várias síndromes. Deficiência de circulação, deficiência de baço, deficiência de coração, estagnação de tecido fígado, uma série delas. Qual é a que se enquadra no quadro geral do paciente? Ok? E a partir daí, fazer diagnóstico, a partir daí não é o ponto A, B, C ou D que faz a diferença. Eu esfolo-me a tentar introduzir isto na cabeça dos alunos, não é? Porque isto não é por sintomas, é por síndromes. E a síndrome tem determinadas características. Então, se eu for partir para um protocolo de acupuntura, eu tenho que ter um princípio de tratamento que é elaborado após a conclusão de que a síndrome ou as síndromes são a tal e a tal. E a partir daí é que eu faço a escolha dos meridianos e dos pontos para o efeito. E mesmo esses pontos e esses meridianos selecionados serão de acordo no número, na qualidade e na técnica, de acordo com aquele paciente que está à minha frente. Se for uma pessoa idosa, não vou colocar muitas agulhas. Percebes? Se for uma pessoa muito fraca, eu também não posso colocar muitas agulhas, mas posso usar outros métodos. Ou seja, até o método que eu vou usar para tratar a pessoa tem em vista o estado físico, a idade da pessoa. E, portanto, tudo isso é registado e justificado. Exato, eu vou dar um exemplo. Eu fazia testes quando eu tinha esta cadeira, dava diagnóstico de medicina chinesa, e a Teresa foi minha aluna. Eu fazia testes em que tudo isto tinha que ser explicado. Ou seja, eu, para proceder bem, eu tenho que saber isto ao pormenor, eu tenho que perceber como é que eu chego ao diagnóstico, como é que eu faço o princípio de tratamento e como é que eu escolho os pontos de acordo com a pessoa que eu tiver à minha frente e que técnicas é que eu posso usar. Às vezes só trabalhamos alimentação, às vezes só trabalhamos fitoterapia, às vezes trabalhamos acupuntura quando dá para trabalhar. Mas não é, se calhar, às vezes até a primeira opção. Correto, até porque essa ideia de fazer do paciente uma peneira, única e exclusivamente porque você tem o método da medicina tradicional chinesa, isso é muito reducionista, né? Mas, assim, quando nós pensamos nessa visão mais amplificada clínica, a gente sai da tentativa e erro. Então, você recebe o paciente que tem uma queixa de ansiedade, que a ansiedade é quase hoje uma pandemia, né, mundial, global, e aí a gente sai desse contexto de uma visão só sobre a ansiedade, já escolha de pontos ou de uma conduta terapêutica em cima da ansiedade para estabelecer eixos clínicos segundo a narrativa desse paciente, segundo a timeline, ou segundo o estilo de vida, o tempo de vida, o histórico dele. Então, a gente vai estabelecer eixos. Podia ser, por exemplo, alta inflamação, mais desbiose, mais estresse crônico, mais baixa energia mitocondrial, um exemplo. Então, que dentro do que ele narrou ali, você estabelece ali esses eixos clínicos. A partir daí, se há uma inflamação, você vai priorizar o quê? A modulação inflamatória. Se há uma desbiose com sintomas digestivos, o seu protocolo vai ser com base em quê? Justamente numa ação mais intestinal faseada, né? Se há uma fadiga, mais estresse, você pode trabalhar o eixo da hipófise, né? O eixo HPA, o hipotálamo. Então,
deixa de ser uma coisa muito, um lugar de estar pouco profissional e muito imediatista, vendo aquela pessoa somente com uma questão de ansiedade. Vai muito além disso. Um paciente, um terapeuta que seja atento, não se impressiona à primeira e não é precipitado. O terapeuta experiente, creio que não corre muito esse risco, a não ser aqueles que realmente são facilitadores por natureza, mas não penso que seja o geral do terapeuta. Então, isso que estavas a dizer corresponde exatamente à verdade. Às vezes, acontece é que essa própria confusão daqueles que andam mais distraídos estão mais tendentes ao tal orgulho pessoal de que realmente ele é o suprassumo da sabedoria e que tem imensas técnicas e agora até fez o curso ABCD e vem mais uma técnica e o paciente, coitado, acaba por ser o bombo da festa das técnicas todas que o indivíduo domina só para mostrar o seu ego como ele é o maioral da matéria. Ou então comprar a máquina XPTO, porque quanto maior for a máquina, quanto maior for a tecnologia, melhor é o terapeuta. Ok, eu não sou contra máquinas, mas quando a máquina faz o trabalho que eu devo saber fazer, eu acho que a máquina não tem assim tanta utilidade quanto isso. Mas, eu acho que cada um de nós já caiu na compra de máquinas subutilizadas, né? Pelo menos tem uma, duas ou três para que eu olhar e chorar, né? Falar assim, meu Deus, onde eu estava com a cabeça. Eu já passei por isso várias vezes, até por uma questão de modismo de mercado, uma tendência que fazia com que aqueles pacientes se sentissem mais no ambiente modernizado, etc., né? De fato, a gente não tem nada contra os equipamentos, mas, assim, o equipamento trabalhar por você já tira você do contexto clínico, né? Mas eu acredito que haja pacientes que efetivamente se impressionem com o uso das máquinas. Eu toquei numa máquina, eu estava ali agarrada à máquina, a máquina disse tudo que eu tinha. Ok? De acordo com critérios. E a pessoa confirmou se concordava com o que a máquina estava a dizer. Não, percebe? Então, quando a máquina é usada no sentido de substituir a minha própria capacidade de diagnosticar ou de prescrever, eu teria aqui algum cuidado, porque a máquina também foi feita por alguém que eu não conheço. A programação também foi feita por alguém que eu também não conheço, que critérios usou. O que é que ela percebia disto? É na minha linha de pensamento, porque tudo aquilo que nós estamos a falar aqui obedece a lógica. Há uma lógica por trás de cada procedimento, por mais energética que seja. Há uma lógica. Se não houvesse, eu não estava aqui. A mim tem que me fazer sentido essa lógica. Não, isso é um fato, né? E quando a gente está tentando organizar toda essa forma de pensar e de executar, nós podemos até, de novo, eu vou falar aqui sobre algoritmos clínicos que vão permitir com que a gente faça todo esse score, toda essa mensuração, toda essa avaliação, mas, assim, a gente pode se basear por um fluxograma, você pode colocar o paciente no centro, desenhado mesmo, aquela figurinha ali, e justamente estabelecendo, é como um mapa mental, né? Protocolos por prioridade, um sequenciamento terapêutico, então você torna até essa visão sua sistêmica, isso dinâmica. Isso pode fazer parte do prontuário, da ficha. Você pode ter uma página ali onde você faz um fluxograma, onde você faz um mapa mental, porque isso ajuda você a entender até a dinâmica do que você fez, se você considerar que você tem 100, 200, 300 pessoas em tratamento. Até o próprio paciente isso ajuda. Quantas vezes eu desenho para o paciente entender? No meu caso, estamos a falar de outro tipo de fluxograma, não é? Mas quantas vezes eu desenho? Porque a pessoa também se consegue visualizar de fora. E é extremamente importante ela estar incluída no tratamento. Ou seja, eu não tenho que ser o fulano mais inteligente da minha rua e começar com um ar sério uma consulta, estar calado até ao final e a pessoa ir embora sem saber o que é que tem nem o que é que eu te fiz.
Para além do registro, eu tenho que saber comunicar isto. A pessoa tem que perceber, efetivamente, o que é que eu encontrei, qual foi o problema ou problemas, o que é que eu lhe fiz, qual é o pressuposto, como é que vamos fazer a avaliação daqui para a frente, etc. Tudo isso também é para registrar. E se você se der esse tempo, sabe, eu estava pensando aqui, porque o meu fluxograma, por exemplo, quando eu olho a minha timeline profissional, o meu fluxograma era um bonequinho daqueles que é a bolinha com as perninhas, assim, parece um espetinho, parece um palito de dente, né? E a casinha, igual se desenha na época escolar e tal, mas assim, isso já ajudava, há 32 anos atrás, a entender esse contexto. Hoje, a gente já tem recursos, mas assim, eu queria fazer uma comparação aqui, em razão da pressa que muitas vezes o profissional tem, e eu realmente uso muito dos serviços da saúde integrativa, seja com acompanhamento de uma nutrição funcional, de diversos profissionais, e é tão comum na primeira consulta ele fazer ou ela a captação de todos os dados e dizer, eu estou ali ansiosa para começar, e a pessoa dizer, olha, agora no nosso próximo encontro, vou apresentar todo o plano de tratamento. Quer dizer, claro que no nosso caso, a pessoa chegou com muita dor, já ali tem um incômodo muito grande, espera que algo seja feito, pelo menos para ir embora para casa no estado melhor. Ok, pode ser feito, mas não que ali no primeiro dia você precise sanar tudo sem pensar a história desse paciente, estabelecer um plano para, na próxima consulta, você apresentar isso pormenorizado e muito mais profissional. Sim, mas no caso da dor e no caso de algum impedimento de força maior, eu terei que ter algum cuidado, efetivamente, e ter atenção à limitação que ele traz, porque ele tem que sair melhor de consulta, ok? Isso é uma urgência, isso é um serviço de urgência. Agora, não quer dizer que todo o seu quadro clínico seja resumido àquilo, embora muitas das vezes as pessoas só venham ter connosco quando estão limitadas, ou seja, não têm a predisposição preventiva em relação ao cuidado da sua saúde, ok? Mas, efetivamente, eu concordo que nessa primeira consulta tudo isso deve ser feito. Agora, a partir dali, sem dor, sem limitação, o que é que a gente faz com este paciente? Até porque, eu digo isto muitas vezes aos meus alunos, quando eu tenho uma dor ou algum sintoma de excesso, ou seja, que seja muito, muito, muito agudo, se eu for medir pulso, se eu for observar língua e outros aspectos, eu vou perceber que tudo o resto está escondido por trás destas manifestações. E eu, na altura, não consigo fazer um diagnóstico correto nem profundo do resto da situação para além da dor. Então, é preciso ter um bocadinho de consciência sobre isto. Eu até posso achar que ele realmente tem pouca saúde, ou tem ausência de saúde, ele também tem não sei o quê, mas vamos por foco. A prioridade é sempre a dor, e depois, então, o restante do quadro. Em mentes profissionais menos preparadas, isso pode gerar um pensamento de insegurança. Se eu não mostro a minha capacidade, a minha certeza naquele primeiro momento, isso pode dizer algo sobre mim contrário à minha qualificação, porque gente, não tem como ser apto dessa forma. A gente tem que se debruçar sobre o quadro clínico do paciente para pensar a estratégia, pensar um modelo de tratamento. Isso é responsabilidade profissional, né? Agora, como as pessoas sempre acabam perguntando, tá, mas o que seria um exemplo prático? Como é que a gente poderia fazer isso funcionar de uma maneira melhor? Então, vamos pensar numa situação de desbiose intestinal, por exemplo, que é hoje o que uma grande parte da população hipermedicada passa a ter, né? Então, você pode pensar um plano de tratamento atuando na redução, retirando os gatilhos, e você não vai poder retirar o medicamento, mas se o paciente toma, por exemplo, uma furosemida, que faz a água toda sair, aumenta a diurese, você não tem formação de bolo fecal. Então, orientar a esse paciente que um gatilho está sendo a pouca hidratação, a pouca água, então depois vai fazer uma reparação de mucosa, um reequilíbrio da microbiota. No caso da medicina indiana, pode até ensinar a oleação
dessa parte do períneo, para poder reparar essa mucosa que está fazendo tanta força na evacuação. Estou dando um exemplo aqui bem assim, indo para um lugar para ver se as pessoas conseguem imaginar tanta coisa que tem para fazer num plano de tratamento, né? Então, e pensar numa parte, Ana, de monitoramento desse feedback contínuo. Então, uma reavaliação periódica a cada 4 semanas, uma reaplicação de scores. Olha, quando você esteve aqui na primeira consulta, na segunda, na terceira, a gente fez uma avaliaçãozinha de scores, né, de 0 a 10, vamos fazer outra, né? E aí você ajusta o protocolo com base nessa resposta, né? Sim, estavas a falar, eu estava a lembrar até das próprias consultas, da periodicidade das consultas. Nós temos sempre em conta, eu pelo menos tenho em conta, a capacidade económica das pessoas, ok? Isto para quê? Porque eu sei que não é barato e às vezes as pessoas não têm capacidade financeira para todas as semanas estarem em consulta, sobretudo de acupuntura, que exige periodicidade, ok? Há critérios. Sempre que o assunto é grave, e havendo a hipótese de poder tratar essas pessoas, essas consultas devem minorar o espaço entre si. E, portanto, devemos fazer consultas mais próximas. Ok, aí a avaliação teria que ser também mais próxima. Nós trabalhamos, em média, com uma periodicidade de consulta semanal. Okay? Há casos em que tem que ser bissemanal. Há casos em que só pode ser quinzenal. Há casos, ou seja, há outros casos que eu não preciso que a pessoa venha à minha consulta logo. Imagina que eu dou um trabalho de reeducação alimentar, por exemplo, ao paciente. Eu tenho que esperar que ele faça isso e que isso dê algum efeito. Uma das coisas que eu faço habitualmente é dar ao paciente o meu contacto telefónico e estar a par com esse paciente. Eu acho que está a acontecer qualquer coisa com a Cris. Está a sair do ar. Mas concluindo o raciocínio, estar a par com... Estavas aí a pairar no ar. Estava a dizer que... Não, eu te acompanhei. Ok. Eu forneço o meu contacto telefónico para estar disponível sempre que o paciente tem uma dúvida, sempre que o paciente precisa de uma ajuda à distância, eu faço isso com frequência, com assiduidade. Ou seja, isto para dizermos que é na segunda ou na terceira consulta, dependendo do espaço, pode não ser. Eu faço reavaliações de consulta a consulta. Profundas. Porque às vezes é uma forma de motivarmos o paciente e ele tomar consciência do quão já evoluiu numa semana e sentir-se motivado para continuar e fazer isso na segunda e na terceira e por aí fora. De fato, tudo que a gente está comentando aqui, né, está falando a respeito, aumenta o nosso trabalho. Claro que aumenta. Até quando você fala, olha, eu dou o telefone para o paciente, para um acompanhamento, isso aumenta o trabalho. Mas acontece que a gente sai de um quadro que é, olha, nós vamos testar esse protocolo e ver como você se sente. A gente vai para um outro lugar, que é com base no seu score inflamatório, mais a situação intestinal, o eixo intestinal alterado. Nós vamos iniciar um protocolo agora, que vai ser dividido na fase 1, vamos fazer uma reavaliação em 21 dias e um ajuste conforme for essa resposta. O que eu transmito para esse paciente nesse momento? Eu transmito uma capacidade clínica, uma capacidade de conduta profissional diferenciada e que ele não está ali para ver se vai dar em algo que melhore. Não, ele está ali para um processo muito assertivo, né, com acompanhamento e reavaliação, com tomadas de decisão, com estratégia terapêutica, com monitoramento e feedback, com ajustes para um refinamento contínuo. Então, tudo isso realmente vai fazer a diferença. Aumenta o trabalho? Aumenta, mas o resultado pode ser realmente além das expectativas. Mas também é uma forma de o paciente tomar consciência da sua própria responsabilidade. Ou seja, este é o procedimento.
Agora, a bola está do seu lado durante X tempo, tem que proceder desta forma. Para quê? Para conseguirmos isto. Vamos reavaliar a tantos do tal. Ou seja, ele até lá tem que fazer o seu processo. E, portanto, isso já não é só responsabilidade do terapeuta, é a tal parte que corresponde ao próprio paciente, porque ele é o maior interessado na manutenção da sua saúde, não é? Portanto, A gente passa por isso, né, quando a gente é paciente, não passa? A gente passa então, não por é? isso. Agora vamos... Qualquer alteração que tu queiras fazer no teu estilo de vida demora tempo. Podes até tomar uma decisão. Eu vou fazer isto hoje, mas eu não consegui fazer isto hoje. Ou seja, eu vou todos os dias ir conseguindo. Não é? Deixaste de fumar. Ok, tu tomaste a decisão hoje que deixaste de fumar, mas efetivamente tu continuas a ser uma fumadora. Isto vai levar tempo até, efetivamente, não só a tua consciência, a tua mente, mas o teu corpo, efetivamente dizer, realmente deixo de fumar. Okay? Você vai fazendo, né? Você vai fazendo, você vai executando e vai sendo acompanhado e você vai sentindo os benefícios e a evolução, né? Isso faz parte. Mas aqui, até eu queria saber a opinião da Tereza a respeito dessa fala nossa aqui. Eu estava a ouvir e realmente esta é uma das questões que eu penso muito e que eu acho que é super interessante para todos os terapeutas, que é precisamente a questão da periodicidade, não é? E a forma como nós vamos responsabilizar e comprometer o paciente, como estava a dizer a Ana, e perceber como é que ele vai cumprir e mesmo como é que nós damos resposta a isso. Porque uma das questões que os pacientes perguntam muito nas primeiras consultas é quanto tempo é que eu vou ter que andar cá? E essa é sempre uma questão que não tem propriamente uma resposta concreta. E eu, pelo menos, tenho dificuldade, até gostava de perceber convosco, porque eu tenho sempre muita dificuldade. Eu costumo dizer, depende, no início nós vamos ter que ter semanalmente e depois vamos reajustando, e depois até pode passar para quinzenal, mensal, pode ter que haver até, se calhar, outros tratamentos que não seja comigo e que seja com outros terapeutas, eu também digo isso, às vezes pode ter que se passar, sei lá, há bocado estavam a falar na questão da ansiedade, da depressão, eu já disse a alguns dos meus pacientes, olha, acho que faria todo sentido, por exemplo, uma psicoterapia, que não significa que deixe de fazer o meu tratamento, mas que é um complemento que eu acho que é super importante. Ou até chegar a um determinado ponto do tratamento e perceber que de todo, ok, já fizemos o que tínhamos a fazer e que se calhar tem que haver aqui outra introdução de outro tipo de terapia. Ou mudança até de terapia. Mas esta é uma questão que eu tenho muitas dúvidas, que é o quanto, até porque eu acho que há pessoas que fazem, pacientes que fazem tratamentos de acupuntura e que às vezes fazem para toda a vida, mas fazem porque eles próprios perceberam o quão benéfico isso lhes foi, isso lhes é no seu bem-estar e na sua saúde. É claro que eu não estou a dizer que é para toda a gente, até porque a questão económica é uma questão super importante, não é? Porque é sabido que não é aceito por sistemas de saúde e mesmo por seguradoras, por algumas mas sabemos que são terapias que acabam por ficar caras se tiverem que ser constantes, e este tipo de terapias têm que ser constantes, e eu tenho muito essa dúvida de conseguir... pronto, dizer um período concreto, porque efetivamente depende muito, lá está, da forma como o paciente se compromete, não é? Da forma como o seu corpo vai responder, e depois acho que alguns pacientes, por exemplo, no outro dia tive uma paciente que eu disse que tinha que ser semanalmente, e ela disse, vamos ver e tal, porque claro, a questão financeira e também em termos de tempo de trabalho, e a verdade é que ela depois, ela própria é que chega aos fins das consultas e diz, então, para a semana em que dia é que vamos marcar? Porque precisamente começou também a perceber o quão importante é. Mas há essa dúvida, eu tenho, e eu também não sei, também gostava de ouvir assim a vossa opinião sobre quando um paciente faz esta questão assim tão direta, quanto tempo? Pronto, eu tento dizer aquilo mais, o que eu acho que é o mais correto possível, que é depende, e vamos iniciar e depois vamos reavaliar, pronto, mas não lhe consigo dizer, olha, vai andar aqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, e se eu não consigo e não digo, não sei muito bem também qual é a vossa opinião sobre isso. Queres falar, Cris? Eu vou pontuar aqui um aspecto que, claro, né, a Tereza colocou muito bem e é variável, né, porque depende muito da condição financeira e da disponibilidade de tempo de cada pessoa. Mas depende também de uma visão, de uma avaliação clínica, considerando que cada queixa ela vai ter um tempo de maturidade
para melhorar, e claro também, sem dúvida, o estilo de vida e o quanto o paciente está determinado a colaborar com esse processo. Ok, sabemos de todas essas variáveis que são importantes, mas nós, a meu ver, devemos apresentar que a clínica, o consultório, ou nós como profissionais, temos uma previsão de tratamento em X sessões, né? Ela pode ser 5, pode ser 4, e a gente faz uma reavaliação de forma que não só não assuste o paciente, o cliente, porque você colocou ali uma carga de 10, 12, 20 sessões, e aquilo já assusta muito o paciente. Eu acho que você colocar um programa menor aumenta até a visão desse paciente com relação à viabilidade. Então, porque isso é muito comum, né, gente? O pessoal fala assim, olha, é um programa de 10 sessões, de 12 sessões, de 20 sessões, e eu creio que isso afasta muito. Então, é melhor você montar um programa menor e dizer que vai ter uma reavaliação de todo o andamento, e conforme for, adequa-se mais 1 ou 2 sessões, né? Porque isso tende a afastar, e às vezes, olha só, não eu sei de casos onde não é tão necessário, já houve um progresso considerável em 4, 5 sessões, a pessoa está ótima, e ela fica ali arrastando aquelas outras sessões só por ter pago, por exemplo. Não é justo, né? Acho que não é ético e nem é tão produtivo. Então, de forma que essas 5 sessões podem ser usadas, talvez, esse excedente, né, esse restante de sessões, uma vez a cada mês, como manutenção, né? Dependendo do tipo de caso que nos apareça, eu procederia dessa forma. Hoje em dia já não me perguntam quanto tempo, porque sabem que eu sou honesta e não quero as pessoas a morar dentro do meu gabinete. Por acaso detesto isso, não gosto. Quanto menos tempo as pessoas passarem lá, melhor para elas e para mim, porque vou variando. Mas, efetivamente, há aqueles pacientes crónicos que precisam de um apoio contínuo. E, normalmente, esses... São pacientes que duram uma vida, não é? Eu tenho alguns desses e eu posso dizer que eles há anos que são meus pacientes quinzenais, ok? Já não são semanais, porque eu deixo à parte deles a responsabilidade de proceder ao restante. Mas nessa altura, quando entraram, quando chegaram, eu disse, vamos ter aqui um trabalho para a vida. E o trabalho para a vida é para a minha vida e para a vida deles. Portanto, eu não faço questão que eles lá estejam todas as semanas, até porque já estão orientados e eles próprios já chegam a dizer, olha, a minha língua hoje está assim, ok? Percebem? Portanto, as pessoas vão se inteirando no sistema, mas queria só deixar este reparo que em doenças graves, crónicas, nós temos que dar um apoio contínuo e esse apoio não se limita às 4, 5 consultas iniciais. Portanto, se aparecer algum paciente dentro destas circunstâncias, tens aí um amigo para a vida. Nós estamos quase chegando aqui ao finalzinho desse programa de hoje, mas essa fala da Ana me trouxe aqui uma lembrança muito pontual, que é o seguinte: tratamento que é muito longo, ad eterno, ele acaba tendo o risco de transmitir um sinal, uma linguagem que é cara de tratamento mal feito. Então, esse é um risco, a gente tem que considerar e avaliar. Mas um outro ponto também importante, que é aquele paciente, aquela turma das DCNT, doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, aí a gente pode incluir o quadro de diabetes, o quadro de hipertensão arterial, entre outros, e aí são pacientes que vão ficar realmente numa jornada mais longa de tratamento, até porque eles são portadores de doenças crônicas. Então, precisam sempre de um acompanhamento por causa de oscilação em termos de remédio de uso contínuo, já do metabolismo alterado, para que eles possam ter uma maior qualidade de vida, mesmo sendo portadores dessas doenças, correto? Correto. Eu estava a pensar especificamente, até num casal, ele é diabético, precisou de acompanhamento durante algum tempo, e a esposa era insuficiente renal. Ela foi minha paciente há 18 anos, mais ou menos, esta parte. E na altura já estava indicada para transplante, e andavam a insistir com ela para transplante.
Começamos a fazer acupuntura e trabalhar a alimentação. Nunca usei fitoterapia com ela, nunca. E os médicos convidavam-na a repetir 3 vezes as mesmas análises iniciais, porque não havia registro de uma melhoria no quadro analítico que a senhora apresentava, que não era normal. E a senhora foi intervencionada para mudar, para ter um novo rim, só apenas o ano passado. Então, vejam o tempo que esta pessoa passou sem ser intervencionada. E, portanto, a alimentação foi uma grande mudança na vida da senhora, e depois vinha quinzenalmente fazer acupuntura para ir regulando as coisas. Hoje em dia é minha visitante mensal, mas está bem. Não era a cura, mas era uma qualidade de vida e uma melhora considerável. Esse é um ponto muito importante. A pessoa não vem procurar a cura, nós não curamos ninguém. Nós damos ferramentas para que aquele organismo consiga fazer aquilo que é possível. Isto em consciência, claro. Ok? Portanto, ela sabia que tinha um quadro muito sério e respeitou isso, fez as coisas direitinhas com a alimentação, ainda hoje continua a fazer. Ela era uma paciente com enxaquecas de 3, 4 dias de cama, ok? Com fotofobia, etc. Nunca mais teve enxaquecas. Portanto, só com a alimentação alterou isto. Isto para dizer o quê? Efetivamente, as pessoas fizerem a parte delas, juntamente com o nosso trabalho bem feito, as pessoas conseguem ter resultados, e aquilo que à partida podia ser uma coisa muito chata, eu vou ter que andar lá não sei quanto tempo, é um prazer quando a pessoa chega, quando a pessoa vem e sabe que vai ser bem tratado. Portanto, esta flexibilidade, esta maleabilidade, que é de uma parte, que é da outra, dá-se por causa das relações de confiança, e a relação de confiança é uma das consequências daquilo que estivemos aqui a falar hoje, que é seriedade, método e profissionalismo. E responsabilidade, como é evidente. Eu diria ainda que, acrescentaria que isso é felicidade profissional, quando é para além do ganho material, acordado previamente ali na contratação de serviços, mas quando você tem algo além, e esse é um resultado, né, como outros parecidos, né, não nessa gravidade do transplante, mas onde a gente passa a ter a felicidade profissional pelo aumento da expectativa, da qualidade de vida de um paciente tão comprometido como esse, por exemplo, né? E o desse programa de hoje, chegando ao fim, se você não tem um método, você tem apenas um improviso bem intencionado. Por isso que a gente trouxe esse tema aqui hoje para aumentar a seriedade, né, a visão de seriedade e responsabilidade clínica sobre as intervenções não convencionais, as terapias naturais, a naturopatia e a própria medicina integrativa em si, com as suas práticas complementares. Agradecendo a minha parceira profissional, Ana Veloso, de Portugal, já é noite por aí, e a presença de Tereza Moraes aqui, contribuindo também com a gente. Um abraço a todas. Um abraço, fiquem bem.